Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, eu colocar assim, pessoal, coloca aí nos comentários qual filósofo que vocês acham mais improvável de se transformar num filósofo pop no Brasil. Ou eu fizer essa pesquisa ao contrário. Coloquem aí quais os filósofos que vocês mais consideram prováveis de se transformarem em um filósofo pop no Brasil. Eu estou falando de filósofos já consagrados pela história da filosofia. Aquele que você abre um manual de filosofia, seja ele qual for, e o nome dele está lá. Tá? É, eu acho que um nome que nós não colocaríamos em primeiro lugar como um filósofo possível de virar um filósofo pop no Brasil, entre os primeiros lugares, tanto é, pelos temas que ele trata, quanto né, pela dificuldade que a sua obra apresenta, até pela forma com que esse autor escreve, é Nietzsche. Né? Mas, e aí tá né, a beleza né, da filosofia, é que Nietzsche é um filósofo muito pop no Brasil. Né? Nietzsche é encontrável no Brasil nas mais diversas edições. Eu tenho é, livros do Nietzsche, desde livrinhos de bolso, de diferentes editoras, a livros em papel jornal, há livros de diversas coleções diferentes. Dificilmente sai uma coleção, seja o nome dela filósofos, pensadores ou qualquer outro nome que se dê a essas coleções, aonde você não vai encontrar Nietzsche entre essas obras. Né? E você encontra biografias do Nietzsche, encontra romances com Nietzsche é o personagem principal, filmes, inclusive existe um filme produzido aqui no Brasil, né, Dias de Nietzsche em Turim, né, que eu vou até comentar esse filme aqui no canal, no futuro vídeo, tá? Preciso reassisti-lo, faz tempo que eu assisti da última vez e comentar esse filme aqui no canal, né? Então, Nietzsche é uma presença constante né? No, na filosofia, no cenário, né? Tanto, lógico, no cenário da universidade brasileira. Né? A gente tem até uma publicação muito importante, né? Que são os cadernos Nietzsche, onde você tem um grupo de pesquisadores que produzem, né? Desde quando estava na graduação já tinha lá os cadernos Nietzsche, que produz muitas pesquisas importantíssimas sobre Nietzsche no Brasil. Né? Ali que tem à frente a professora Scarlett Martin, que é uma das grandes conhecedoras de Nietzsche do mundo todo. Né? E, lógico, a Academia Brasileira estuda muito Nietzsche, né? E tem uma vasta produção intelectual na Academia Brasileira sobre Nietzsche. Mas eu estou falando dessas versões do Nietzsche aqui que chegam para o grande público, que chegam nas bancas e também são consumidas em larga escala por pessoas que não estão na academia. Né? Eu não vou discutir aqui a questão se essas traduções são mais ou menos acadêmica, que editora tem melhores ou piores traduções. Não é essa a questão que eu estou levantando aqui. Independente se a pessoa leu uma tradução é, de extrema qualidade ou outra nem tão legal assim, né? Ou se a pessoa comprou um livro produzido por uma editora que tem prefácio, notas de rodapé, né, para uma editora acadêmica tem prefácio, notas de rodapé, pós-fácil, introdução, explicações, duas, três notas por página ou mais lá, com todas as explicações. Às vezes a pessoa comprou uma edição mais simplesinha, né, que não tem nada disso, é só o texto ali. Né? A verdade é que você encontra os textos do Nietzsche né, muito fácil no Brasil e em grande profusão de traduções, de editora, de temas. Tá? Essa é a questão. Tá? Não vou discutir aqui a, a questão da qualidade dessas obras ou não, quais são melhores ou piores. Né? Isso a gente teria que pegar uma a uma, fazer uma análise delas. Tudo. Então, Nietzsche sempre está presente na, no cenário filosófico brasileiro, tanto
na academia, mas também no cenário das bancas, das livrarias, digamos assim, nesse material que chega mais facilmente ao leitor não especializado, ao leitor que não é um filósofo de formação acadêmica. Tá? Eu acho isso muito interessante, porque Nietzsche é um pensador muito complexo, de difícil leitura, né? Nietzsche não escreve de forma fácil, você precisa ter um certo domínio da linguagem filosófica para entender Nietzsche, né? Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, é muito mais fácil você ler um diálogo de Platão, né? Ou um texto do Aristóteles do que ler Nietzsche. Né? Nietzsche te oferece, né, um texto, até pela forma como o Nietzsche escreve, né, os aforismos e tudo mais, ele te oferece ao mesmo tempo um texto de maior de que você precisa ter um domínio maior da linguagem técnica da filosofia para entender, mas por outro lado, e isso é, é muito interessante, ele também é muito recortável em pequenas citações, né? E que o tornam também uma leitura interessante, principalmente nos tempos de internet, né? Onde você pode pegar ali pinceladas, pequenos trechos e pequenas citações para poder trabalhar ali com Nietzsche ou mesmo, né? E passar ali pelos textos deles. Tá? Então é interessante isso no Nietzsche. Aqui no canal mesmo vocês podem encontrar, né, um vídeo que eu gravei sobre esse quadrinho, que é uma biografia do Nietzsche. Infelizmente só tem em espanhol, né? A minha versão é em espanhol, tem em inglês também, lógico, né? Francês, mas alguma editora brasileira tinha que traduzir isso daqui, né? E tem um vídeo no canal. Bom, mas eu falei dessa introdução sobre Nietzsche por quê? Né? Porque eu acho Nietzsche fantástico, tá? Eu vou trabalhar com textos do Nietzsche aqui agora com vocês, agora que nós estamos gravando o Café Filosófico diariamente, vou trazer questões e textos do Nietzsche, porque eu gosto muito do Nietzsche, o Nietzsche tem reflexões que são importantíssimas para a modernidade. Mas esse vídeo é aquele vídeo semanal que eu estou falando daquela coleção da Folha, filósofo para crianças, né? Pensadores para crianças, na verdade, né? Eles não colocam filósofos que vai haver alguns pensadores, né, que necessariamente não estão no canone filosófico, né? Como a próxima edição é da Bell Hooks, né, que não está no canone filosófico. Mas a edição dessa semana é sobre Friedrich Nietzsche, o título muito interessante, Friedrich Nietzsche, o filósofo da coragem, e olha aqui esse Nietzschezinho fofinho. Né? Olha, eu fico imaginando se o Nietzsche, ah, alguma vez, na cabeça dele, ele pensaria que um dia seria lançada uma biografia dele para crianças, né? Que ele estaria aí num volume para crianças, né? Era o que faltava, né, para a gente ter de Nietzsche aqui no Brasil. Tá? Esse volume é escrito, né, também pela eu estou afastando um pouco aqui, vocês notaram que eu estou sem óculos, né? Então eu estou afastando um pouco aqui para enxergar, né? Pela Marta Passos. Tá? Ele segue a mesma orientação do volume do Platão. Apresenta a biografia, principalmente da infância do Nietzsche. Lógico que não é uma biografia completa, até porque ele é voltado para crianças, né? E então faz um recorte das partes biográficas também mais apresentáveis para criança, né? E depois apresenta algumas obras do Nietzsche e faz uma pequena síntese dessas obras, né? Colocando assim algumas coisas no geral que essas obras apresentariam, né? Mas assim, você vê aqui, eu vou mostrar alguns desenhos, você vê então aquele um Nietzsche, né? Bem fofinho, né? Inclusive quando ele tá com bigode, quer ver? Aqui, né, o Nietzsche estudando, aí a autora, lógico, né, gente, é um material para criança, né? Deixa eu afastar essa lâmpada para cá que ela tá batendo bem no bicho aí. Lógico que a autora vai falar um pouquinho da questão da importância dos estudos, a gente tem que lembrar que é um material para criança, então tem essa questão dos estudos, da importância da música, né, pro Nietzsche,
né, que ele era bastante estudioso, né? Aí vai, então aqui passa ele, tem ele lendo, né, diversas obras aqui de teologia, filosofia, né, da vida dele na universidade, do primeiro artigo dele publicado. Eu acho isso bem interessante, né, criar nas crianças essa questão do primeiro material publicado, né. O ano passado mesmo, em sala de aula, através de uma editora, né, nós escrevemos com os alunos uma história com eles, e todos os alunos, né, eles publicaram em livro, né, saiu um livro como esse daqui, de cada aluno. Depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal só para mostrar esse material, né, eu tenho um exemplar desse material, e os alunos puderam, inclusive tiveram um dia para autografar esse material, receberam a família para autografar esse material. Eu acho isso muito importante, né, a relação de você criar com um texto publicado, né. Então fala da importância desse primeiro artigo aqui do Nietzsche. Olha aqui, ó, o Nietzsche no meio dos seus livros, né? Fala do Nietzsche como escritor, aí tem esse Nietzsche aqui com os livros. E aí vai falando um resumo dos livros, né? Fala do nascimento da tragédia, né? Que foi a primeira grande história que ele contou. Aí depois fala do Zaratustra, né? Que aí a autora fala, né, que era um homem que morava na montanha, que decidiu compartilhar com os outros tudo o que aprendeu. Né? Aí ela faz uma comparação como se ele estivesse entregando uma espécie de mapa, de um caminho, né, que a pessoa vai empreender. Né? Aí fala da lei do bem e do mal, né? Da genealogia da moral, que era uma que o Nietzsche apresentaria então como uma investigação, né, sobre por que algumas coisas são consideradas boas e outras más. Aí ela também faz um resuminho do Ex Homo, né? Fala um pouquinho de conceitos como o super-homem, Nietzsche, né? Que eu prefiro usar o para além do homem do que o super-homem, mas a gente pode. Eu vou gravar um vídeo ainda falando sobre essa questão de conceitos como vontade de poder, né? E do eterno retorno, né? Ela então explica aqui, por exemplo, a vontade de poder. Essa é a ideia como se fosse um motorzinho ou uma força que temos dentro de nós que nos empurra para sermos incríveis e alcançarmos os nossos sonhos. Aí depois ela fala da ideia de eterno retorno também. Aqui. Por fim, como em outros livros, tem algumas atividades sobre o Nietzsche, né? Tem o final. Bom, vamos lá, gente. Esse daqui, a minha filha não leu ainda. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela está lendo esse material enquanto eu tô comprando, né? Porque eu já comentei com vocês que eu faço trabalho com filosofia para criança, e a minha filha de 11 anos está lendo. A minha filha gostou muito do Platão, tá? Ela tem aula de filosofia na escola, tá? E é lógico, ela tem aula de filosofia todo dia em casa, né? Conversa o tempo todo sobre filosofia aqui em casa, né? Eu tenho um filho que tem 15 anos, inclusive ele está lendo os manuscritos econômicos do Marx, né? Então, aqui em casa a filosofia a filosofia faz parte da conversa, né, do dia a dia. E ela está lendo, ela leu do Platão, do Nietzsche ainda não deu tempo, né? Eu peguei ele hoje, né? E hoje não, né? Para vocês que vão ver o vídeo no outro dia, né? Mas e aí não deu tempo dela ler ainda, tem tarefa de escola, aquele monte de coisa, vai ler. Então ela vai ler esse livro provavelmente agora quinta, sexta-feira, né? Bom, mas a questão é, minha filha gostou muito, né? Ela entendeu quem era Platão, né? No caso do Platão, né? Ela até me comentou que ela achou muito legal a história do mito da caverna, que é resumido lá, e eu conversei com ela sobre o que era um mito, e chamou a atenção dela, o mito da caverna. E chama mesmo, né? Como, mesmo no curso de pedagogia, quando dava aula no curso de pedagogia, o mito da caverna era algo que os alunos gostavam muito, né? De entender o mito da caverna, do Platão. Então, provavelmente na semana que vem, eu comento para vocês no próximo vídeo da Bell Hawks sobre o que minha filha achou do Nietzsche, né?
né? E talvez até eu passe a pedir para ela ler primeiro o livro, a gente comentar primeiro antes de gravar esses vídeos, tá? Sobre cada autor. Mas aqui a questão, qual que é a finalidade da obra? Da obra, né? Apresentar para as pessoas uma pequena biografia de quem é o filósofo e para os alunos, né, para as crianças, um pouco das ideias. Lógico que não dá para se aprofundar, tá? Não dá para se aprofundar assim. Você vai discutir, por exemplo, a genealogia da moral ou Zaratustas com uma criança de 10, 11, 12 anos. Não dá, né, gente? Mesmo no ensino médio, discutir Nietzsche, né, é algo que demanda bastante esforço do professor, né? Principalmente se esse aluno não teve aula de filosofia no ensino fundamental 2, o que deveria ter. Felizmente minha filha e meu filho estudam numa escola onde tem aula de filosofia no fundamental 2 e eu acho isso muito importante, tá? E tem um material até bem interessante, né? Eles estudam o sistema da escola, que eles estudam o sistema poliedro, que tem a apostila de filosofia junto, né, com as outras apostilas. E eu acho bem interessante você ter acesso à filosofia, tá? E você ter acesso ali também a trechos da obra do Nietzsche para discutir, o professor de filosofia fazer isso em sala de aula. E esse material aqui, desde o Fundamental 1, ou, né, para quem tem filho aí, a partir de 9 10 anos, vai apresentar para o filho, afinal de contas, quem é esse personagem, quem é o Nietzsche, né? E ele aqui com esse bigodinho engraçado dele, né? E... Bom, então, assim, eu vejo como que o propósito da coleção ela atinge, né? Ela apresenta o autor, né? E ela consegue aqui dar uma apresentação bem interessante de um autor que nós sabemos que é um autor que é de difícil domínio, de difícil leitura, que é um autor bastante complexo, que trabalha com temas que são bastante instigantes, mas ao mesmo tempo que geram grande polêmica, né, quando você está tratando desses temas. E é uma boa chance de você então fazer com que o seu filho conheça Nietzsche, tá? E certamente essa criança vai ler o nome Nietzsche, vai achar até interessante. Ela mesma comenta no começo que é um nome difícil, né? Se você a criança vai pegar aqui e vai ler Nietzsche, né? Então, mas, né, a criança vai conhecer aí Nietzsche e vai ter acesso, vai. Isso é importante, né? Eu acho que quanto mais a gente puder fazer com que os alunos, com que a criança conheça, né, os grandes pensadores e principalmente eu vejo nessa coleção a criança ver essa aventura do pensamento, né? O quanto diferentes autores, diferentes pessoas vão olhar para o mundo e trazer assuntos sobre a realidade do mundo e notarem que o mundo, a sociedade podem e devem ser objeto de reflexão, né? Como vai acontecer provavelmente com os outros autores, né, que vão ser tratados, tá? E quando essa criança atingir uma maioridade maior, uma maioridade maior, né? Essa foi boa, né? Quando essa criança atingir um potencial de leitura, que ela consiga compreender o Nietzsche, o que ela vai ter na escola e tudo mais, aí lógico é a hora de você ler outras obras mais complexas, como essa daqui, que é um quadrinho, uma biografia do Nietzsche, trechos das obras do Nietzsche, até ali na adolescência entrar no debate mesmo dos textos do Nietzsche, né? Que é bastante interessante, depois vida acadêmica, discutir Nietzsche, né? Nietzsche é importantíssimo, não? É um filósofo importantíssimo para a gente poder dominar, tratar, para a gente poder trazer para o debate das grandes questões que são relevantes hoje. Bom, então, mais um livrinho aqui da coleção Pensadores para Crianças, né? Um livrinho gostoso de ler, mesmo que você seja adulto, né, e conheça a biografia do Nietzsche, acho que é gostoso de ler. A autora é bastante sintética ali, pegando assim, sintetizando a obra
em um parágrafo, né, a obra do Nietzsche, mas a gente tem que lembrar que ela está fazendo isso para criança, né? Logicamente, você não vai pegar aí um adulto, se você já leu a obra do Nietzsche, e, e comparar, por exemplo, se você estivesse escrevendo um texto de estudo do Nietzsche, tá bom? Mas eu recomendo, tá? A minha filha está lendo essas obras e é um primeiro contato da criança com a cultura filosófica. Tá? Isso é importante, né? O primeiro contato da criança com a cultura da filosofia e principalmente com essa questão de que o mundo, a sociedade, o mundo, né, ele é um objeto de reflexão do ser humano e que a gente deve refletir sobre o mundo, deve ter uma vida, né, onde a reflexão é parte principal desta vida. E nós precisamos retomar essa questão, principalmente numa época em que tudo nos leva a nos coisificar. Tá? A nos coisificar, a ficar na frente de uma tela, passando a mão assim, vendo vídeos rápidos de 5, 10 segundos, 30 segundos, né, nos coisificando, né, nos tornando máquinas, né, e aqui você pode refletir. O Nietzsche até é um filósofo que trabalha muito com a questão da arte, e hoje a arte justamente vai servir como um contrapeso a essa a, a uma sociedade, a um jeito de se colocar no mundo hoje que nos puxa para cada vez mais nos transformar em objetos, né? Tais como as próprias máquinas, que nós não conseguimos mais saber aonde termina a nossa subjetividade, né? E começa a própria máquina de tal forma com que nós estamos associados à máquina. É isso, tá bom? A semana que vem eu falo com vocês o que a minha filha achou do Nietzsche, tá? Primeiro, assim, ela só viu a capa do livro, ela achou bastante engraçado esse homenzinho com esse bigode, né? Ah, então, nesse momento, a única coisa que ela achou bem fofinho, tá? E realmente tá bem fofinho, tá o Nietzsche mais fofinho que eu já vi, né? É esse Nietzsche aqui. Bom, pessoal, é isso o vídeo, tá? Deixa um like aí, façam seus comentários. Tá? E se você tiver filhos, compre essa obra e compartilhe com seus filhos, leia com eles, né? Converse com eles sobre, não é conversar sobre a obra do Nietzsche, né? É conversar sobre eu acho que o principal é a atitude, né? Do Nietzsche perante o mundo, né? Uma atitude de reflexão, de busca do conhecimento, né? Essa é a grande questão para a gente discutir com as crianças a partir desse tipo de obra de filosofia para crianças, tá bom? É isso. E tem uma biografia aí para ler, principalmente com as crianças, provavelmente o professor que trabalha com filosofia com crianças. É isso, tá? Até o próximo vídeo. Espero vocês todo dia aqui no canal, né? No nosso cafezinho, né? Nosso cafezinho com filosofia. Então, até o nosso próximo café amanhã. A gente volta.